são os viciosos, somos todos nós. A promessa do João é o seguinte: olha, o Espiritismo veio para solucionar as parábolas, para dar a verdadeira explicação das parábolas de Jesus que ficaram não tão bem entendidas e que algumas delas, por má intenção, por má vontade daqueles que pretendem dominar os outros, como foi na história da humanidade, desvirtuavam o sentido delas. O Espiritismo veio para explicar, onde as mentiras se tornarão verdades. João Evangelista veio falar assim: olha, aquilo que ficou sob um véu, o Espiritismo veio tirar, aquilo que foi mal interpretado, o Espiritismo veio dar o verdadeiro sentido. O João vira para nós e fala assim: olha, aquilo que foi desvirtuado intencionalmente para nos manter na infância da humanidade será explicado. E ele vem e diz assim: aqui está o seu propagador, aqui está o seu destino. Não é ele, João, não seria ele. Sim, Kardec, a doutrina dos espíritos, esses sim, é o Espiritismo é que veio dar esse complemento. Não ele, o espírito de João Evangelista, que era só mais um colaborador. Aí a humildade de João vem e se explica: olha, eu sou só mais um colaborador. Eu venho trazer a boa nova, eu venho trazer a boa notícia. E o Espiritismo há de resplandecer como o sol por trás da montanha. Veio para iluminar a nossa vida. Somos nós, os espíritos, os trabalhadores da última hora. Está tudo explicado pelo Espiritismo. João veio trazer essas notícias para a gente. João veio estabelecer para nós que as crianças, que somos todos nós, que nós estamos no mesmo pé de igualdade que estávamos há 2000 anos atrás, daquelas criancinhas que estavam tentando chegar aos braços de Jesus. E veio nos submeter à sua misteriosa autoridade. A sua misteriosa autoridade. Emmanuel fala que quando ele, há 2000 anos, encontra com Jesus, ele não consegue resistir à autoridade dele, mesmo sendo ele um senador romano. A presença do mestre desmonta todo o orgulho romano dele. É impossível. A autoridade do Cristo, ela é irrecusável. A autoridade do Cristo era, naquela época, ela não era combatida. Então a gente percebe que quando ele se entrega para a crucificação, ele não se entrega em sacrifício, ele se entrega em holocausto. Ele vai para o holocausto, ele vai se sacrificar em nome da mensagem do amor. Ele veio sacrificar-se, ele veio dar a vida dele por amor, sendo a sua autoridade misteriosa e irresistível. O Espiritismo, ele fala assim, que o cristianismo Cristo foi o iniciador do Espiritismo. Não que o Espiritismo viesse complementar alguma coisa que Jesus não tinha dito. Não foi o Cristo que veio precedendo o Espiritismo.
ele precedeu o Espiritismo no tempo, mas em importância o Cristo continua sendo o Espírito mais desenvolvido que passou aqui pela Terra. Então, quando ele fala que o Cristo foi o iniciador do Espiritismo, é porque a semente já estava lançada há 2000 anos. E que nós ainda não estávamos em condições de entender. A gente não estava em condições de assimilar todas as mensagens reais do que era a vida após a morte. E que o homem ainda precisaria desenvolver o raciocínio para conseguir, através da fé raciocinada, entender normas e leis, princípios como a reencarnação, a comunicabilidade dos mortos, a pluralidade da existência, da pluralidade dos mundos habitados. Essa pluralidade dos mundos habitados, há 2000 anos atrás, era impossível o ser humano entender, porque eles não conheciam. Para eles, há 2000 anos atrás, o céu era uma abóboda fechada. Havia uma cúpula, uma abóboda fechada, e daquilo ali não passava. As estrelas não era a Terra que se movimentava, eram as estrelas que corriam pelo céu. Então, como é que eles iriam entender que a justiça divina, para ser realizada, precisaria de haver mundos habitados em diversas galáxias? Então, o ser humano precisava desenvolver o raciocínio, para daí, então, ele conseguir, através de uma fé raciocinada, entender esses princípios. E a respeito dessa mensagem de Jesus, tem uma historinha muito interessante, que se passou por volta dos anos, lá nos anos 70, tinha um meninote, ele chamava Paulo, e toda vez que ele conseguia, que ele tinha uma brecha na escola, ele viajava com o pai dele, o senhor Lino. O senhor Lino viajava muito, e ele sempre que podia também, ele gostava de levar a companhia do filho. E o filhinho, o Paulo, sempre ia com ele nessas viagens. Numa dessas viagens, eles estavam na capital do estado de São Paulo, eles estavam lá em São Paulo, e eles estavam naquela rua movimentada, naquela agitação do centro da cidade, nos anos de 1970, aquele mundaréu de gente, eles do interior, o menino com os olhinhos arregalados, interessado em tudo que estava se passando, e sem entender quase nada. Aí ele vira para o pai numa esquina bem movimentada, ele fala assim: pai, para onde eles vão? Para onde todo mundo vai? Como eles sabem para que caminho eles têm que tomar? Aí o pai dá risada, fala assim: eles sabem, filho, está todo mundo aqui bem orientado. Nesse mesmo momento, encostado numa parede de um bar assim, tinha um senhor visivelmente cansado, abatido, perdido. Aí ele olhou, o Paulinho olhou e falou assim: pai, aquele homem não está passando bem. Aí o senhor Lino, que era um ser já um pouco mais desenvolvido, ficou sensibilizado com a situação do homem e levou para o homem um copo d'água e um trocado. O homem olhou para ele com um olhar de agradecimento e foi embora. E passou o tempo, passou o dia, eles foram lá, foram trabalhar e tal, e à noite no hotel, o Paulinho vira e fala assim: ô pai, aquele homem que nós ajudamos hoje, porque o Paulinho gostava de enturmar nas coisas, sabe? O pai fazia, o Paulinho falava assim: fui eu que fiz também, né? Pai, aquele homem que nós ajudamos hoje, nós não ajudamos ele direito. O menino tinha uns 12, 13 anos.
nós não ajudamos ele direito. Aquilo lá, a gente precisava ensinar o caminho para ele. Aquilo lá não vai adiantar só aquela água e aquele trocadilho. O senhor Lino, que era um senhor já desenvolvido, que não perdia a chance de falar de espiritismo, de educar o filho, ele vira para o Paulinho e fala: sabe, Paulinho, aquele homem, ele estava na infância da humanidade. Jesus falou para a gente: deixai vir a mim as criancinhas. E essa frase ecoa no ouvido do Paulinho para o resto da vida dele. Fala assim, não era só de bebê que Jesus estava falando. Ele estava falando de todo mundo que está perdido. Naquela situação, na situação daquele homem, o que ele precisava não era saber o caminho. O que ele precisava era de um auxílio imediato. Ele precisava do pão, ele precisava da água. Assim, somos nós, espíritas. A gente já passou da fase de precisar só do pão e da água. A gente quer coisa a mais. Pegou um guia, aqueles guias grandes de São Paulo, aqueles guias grossão, coisa de antigamente. Hoje tem o Waze, né? Hoje tem outras coisas, mas naquela época tinha aqueles guias assim, grossão. E ele falou assim: Jesus veio e trouxe o primeiro chamamento. Na época de Jesus, a fé era uma fé instintiva. Jesus chamou o povo para ir a ele e ofereceu para eles a opção da fé instintiva. Era uma fé na raça. A humanidade cresceu e hoje nós somos os espíritas, aqueles que já não, só essa fé não serve para nos convencer. Para nos convencer, nós precisamos do mapa, um mapa desse. Nós precisamos da fé raciocinada. A nossa fé tem que ser raciocinada. Se a gente acredita no Espiritismo, porque a razão nos indica que ele está certo. E aí o Paulinho ficou olhando para aquele guia, e aí ele entendeu que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Entendeu que nós, como disse João aqui, somos os homens de boa vontade. Então, nós temos que entender que os espíritas, que nessa condição de trabalhadores da última hora, nós temos que estar dispostos a consolar, a servir de auxílio a todos aqueles que sofrem. E tem gente que sofre muito, tem gente que precisa da gente, precisa do conhecimento espírita, precisa saber por que das grandes dores da nossa vida. Precisa saber que a gente está aqui para ajudar, que o Espiritismo veio aqui para trazer a consolação. O Espiritismo veio aqui explicar os grandes porquês. Mas por que comigo? Por que comigo? Porque Deus me submete a tão duras provas. São provas terríveis. São provas terríveis que só a doutrina espírita é capaz de trazer uma mensagem consoladora. E assim a gente vai chegando ao final, vamos passar aos recadinhos, porque é um assunto muito bacana, eu gosto muito desse assunto, e se eu não parar, a gente vai até amanhã. Então,